Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 11º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música, onde eu vou retomar a apresentação e a análise de 5 álbuns que eu considero essenciais na história da música. Eu no último vídeo fiz uma edição especial em que apresentei 5 coletâneas e 5 álbuns ao vivo de bandas ou artistas que eu considero essenciais. Portanto, isso é uma situação que eu irei fazer sempre ao fim de 10 vídeos. Portanto, ao fim do 20º vídeo, irei fazer nova edição especial com mais 5 coletâneas e mais 5 álbuns ao vivo. Está bem? A primeira recomendação de hoje é de um artista que até ali meados dos anos 90 era um dos artistas que eu considerava como um dos meus artistas preferidos. Depois disso, nem tanto. Eu acho que já há muitos anos que nenhum disco dele me seduz. Mas aqui, este disco aqui é um disco que dispensa apresentações. A capa está um bocadinho em mau estado, mas o disco é duplo. Os discos estão em bom estado. Portanto, primeira recomendação de hoje, Sting, com o seu álbum de 1987, Nothing Like the Sun. O que é que há a dizer aqui do Nothing Like the Sun do Sting? Há pouco a dizer, porque isto é claramente o melhor álbum da carreira do Sting. E isto pode parecer um contrassenso. É claramente o melhor álbum da carreira do Sting, mas não é o meu álbum preferido do Sting. O meu álbum preferido do Sting, curiosamente, é um álbum de 91, o Soul Cages, mas isso por razões muito específicas minhas. 91 foi o ano em que eu comecei a ser um verdadeiro apaixonado de música e coincidiu com esse ano, e de modo que o Soul Cages é um álbum que me diz muito, mas eu admito claramente aqui que este Nothing Like the Sun é o grande álbum da carreira do Sting. Portanto, ele é o segundo álbum a solo do Sting. O Sting vinha de uma banda de grande sucesso que era os The Police, e este é o segundo álbum dele e é claramente o melhor álbum da carreira dele. A crítica aqui foi bastante unânime. Inclusive ele ganhou o melhor álbum nos Brit Awards em 1988 e teve 3 nomeações para os Grammys nos Estados Unidos. E o Sting aqui estava muito bem acompanhado por vários músicos da banda dele, mas além disso teve vários convidados, entre eles o Andy Summers, que era dos Police, o Eric Clapton, que dispensa apresentações, e o Mark Knopfler, dos Dire Straits, que também dispensa apresentações. Este álbum chegou a número 1 no Reino Unido. Nos Estados Unidos, a melhor posição que conseguiu foi o 9º lugar. E tem grandes músicas aqui do Sting. Destaco aqui The Lazarus Heart, Be Still My Beating Heart, Englishman in New York, They Dance Alone, Fragile, We'll Be Together, aqui uma balada lindíssima, Sister Moon. Mas aqui a grande música, talvez a mais conhecida aqui do álbum, é o Englishman in New York. Foi um hit, um grande hit em 1987. Portanto, aqui o grande álbum da carreira do Sting. Primeira recomendação de hoje, Nothing Like the Sun, de 1987. A segunda recomendação de hoje é de uma banda que eu também já trouxe aqui. Na altura trouxe o primeiro álbum e agora trago o segundo. Eles só têm 2 álbuns. O vocalista faleceu, suicidou-se, e é uma banda que eu gosto bastante. Eu já expliquei quando fiz a apresentação no outro vídeo do primeiro álbum. Expliquei que talvez até hoje seja a banda que mais me custou a gostar. Muitos e muitos anos a tentar e não conseguia entrar, não conseguia gostar, mas hoje adoro. Ainda ontem estive a ouvir este álbum e é fantástico. Portanto, segunda recomendação de hoje, o Joy Division com o seu segundo álbum, Closer. O
que é que há a dizer aqui do Closer do Joy Division? Este álbum é de 1980 e foi lançado 2 meses depois do suicídio do vocalista do Ian Curtis. E foi lançado 1 ano depois do primeiro álbum, que já o apresentei aqui em vídeos anteriores, que chama-se Unknown Pleasures. E este álbum é para lá de fantástico. Ele foi considerado o álbum do ano por uma das revistas da especialidade de música mais conceituadas, a New Musical Express, e acredito que aqui foi mais do que unânime. Eu gosto sempre de ver, antes de fazer a apresentação dos álbuns, o que é que as principais críticas especializadas, que votações é que deram, e alguns votam de 0 a 10, outros de 0 a 5, e este álbum tinha nota máxima em tudo, portanto 5 em 5 ou 10 em 10. Portanto, este é daqueles mais consensual, é impossível. E é um marco no pós-punk. Claramente isto é um marco no pós-punk. É um álbum muito sombrio, isto é daqueles álbuns que eu também não recomendo a quem estiver muito em baixo, muito deprimido, porque este álbum não é de todo aconselhável a uma pessoa que esteja deprimida. É um álbum que eu aconselho, eu não posso destacar aqui, é um álbum que vale pelo seu todo. Há 2 músicas aqui que eu gosto mais, que é o Isolation e o Hard and Soul, mas é um álbum que vale pelo seu todo e não é um álbum muito grande, portanto é um álbum que se ouve bem e que vale a pena. Eu compreendo e falo com vários amigos, tenho amigos que gostam bastante de Joy Division, mas tem alguns que acho que passam por uma fase exatamente como a minha. Tentaram, não gostaram e se calhar tentaram até mais que uma vez e não gostam. Mas o Joy Division é daquelas bandas que eu peço às pessoas para insistirem. Para insistirem, porque eu nem fui à primeira, nem fui à segunda e se calhar não fui à terceira. Portanto, foi depois de muita insistência. Portanto, segunda recomendação de hoje, o Joy Division com o seu segundo álbum, Closer. A terceira recomendação de hoje é de uma banda que eu gosto. Não vou dizer que seja um grande fã deles, mas gosto de bastantes músicas, mas gosto especialmente aqui deste álbum, e este álbum também é daqueles álbuns consensuais. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Pixies com o seu álbum de 1989, Do a Little. O que é que há a dizer aqui do A Little dos Pixies? Também foi um álbum muito bem conceituado, está muito bem cotado. É o segundo álbum da carreira dos Pixies e é claramente o álbum de maior sucesso da carreira dos Pixies. Os Pixies eram constituídos por vários elementos, mas basicamente a espinha dorsal dos Pixies eram basicamente 2 pessoas. Era o Blake Francis, que era o vocalista, e a Kim Deal, que ajudava também nos vocais e era a baixista. Eles depois terminaram ali nos anos 90, o Frank Black, o Blake Francis, ele depois adotou a designação de Frank Black, avançou para uma carreira a solo. Os primeiros álbuns dele, nomeadamente os 3, tiveram muito sucesso. A Kim Deal também meteu-se nas Breeders, também com muito sucesso, e regressaram há uns anos atrás. Mas aqui o grande álbum da carreira deles é claramente aqui o Do a Little de 1989. Numa votação em 2003, a revista New Musical Express coloca como segundo álbum o segundo álbum de sempre. O que me parece muito exagerado mesmo. A Rolling Stone, também é uma revista, se calhar a mais conceituada de todas, numa das votações colocou na posição 141, que me parece já mais ajustada. Os Pixies curiosamente eram americanos, mas
aqui tiveram mais sucesso no Reino Unido. Este álbum no Reino Unido chegou ao 8º lugar e nos Estados Unidos a classificação deles foi muito, muito pior. Muito pior. Tenho aqui grandes hinos dos Pixies. Goes Away, Monkey Gone to Heaven, Hey, adoro o Hey. E tenho uma música deles que eu, curiosamente, a maior parte das pessoas gosta e eu não gosto, mas é capaz de ser um dos grandes hinos dos Pixies, se não for o grande hino dos Pixies, que é o Here Comes Your Man. Toda a gente cantava Here Comes Your Man em 1989. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Pixies com um grande álbum do Little, álbum de 1989. A quarta recomendação de hoje é de um artista, um bocadinho ao contrário do Sting, é um artista que eu continuo a gostar bastante. Nem de perto nem de longe teve tanto sucesso como o Sting, mas é um artista que eu gosto bastante e sempre gostei. Portanto, quarta recomendação de hoje é um artista que eu peço às pessoas para terem especial atenção. Não é daqueles álbuns que eu trago aqui que eu ponho nos álbuns que aconselho, que se calhar as pessoas não conhecem, porque eu acho que este já há uma percentagem razoável das pessoas que conhecem. Portanto, quarta recomendação de hoje, David Sylvian com o seu Secrets of Behave, álbum de 1987, tal como o do Sting. É o quarto álbum a solo do David Sylvian. Ele que vinha de uma banda que eu também gosto muito, que era os Japan, uma banda que também com muito sucesso. Depois terminaram, ele avançou para uma carreira a solo e este é o quarto álbum a solo dele e para mim é o melhor álbum dele e é um dos mais bem conceituados, portanto é um dos mais bem cotados pela crítica. Ele não posso dizer que tenha alcançado uma grande posição nas tabelas. O máximo que ele conseguiu, por exemplo, no Reino Unido foi o 37º lugar. Mas é um grande álbum. Este álbum é maravilhoso. Comprei-o novo, tenho há relativamente pouco tempo, mas conhecia-o bem porque tinha-o em CD e sempre o quis comprar em vinil. Para grande pena minha, este álbum em vinil não tem uma música que foi lançada no CD, que é o Forbidden Colors, que é uma música do David Sylvian que eu simplesmente adoro. Mas o álbum também vale pelo seu todo. Eu destaco aqui duas grandes músicas, Orpheus e o Let Happiness In. Então o Let Happiness In é qualquer coisa de fabuloso. Aqui o David Sylvian neste álbum estava também muito bem acompanhado pelo Ruichi Sakamoto, que era também um músico fabuloso, e o álbum foi muito bem conseguido. E é um artista que eu hoje ainda acompanho bastante e que ouço com muita frequência e que vou comprando os álbuns dele sempre com muito agrado. Portanto, quarta recomendação de hoje, David Sylvian com o seu álbum de 1987, Secret of Behave. A quinta e última recomendação de hoje é tal que eu trago sempre em CD, portanto é um álbum que eu tenho em CD, gostava de ter em vinil, mas ainda não o tenho em vinil, e é um álbum que eu considero que é essencial. E faço sempre a apresentação, o quinto álbum dos vídeos é sempre um álbum em CD que eu acho essencial. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, os Massive Attack com o seu álbum de estreia Blue Lines. O álbum é de 1990, que é que há a dizer aqui do Blue Lines dos Massive Attack? É simplesmente fabuloso. Porque nunca se proporcionou a comprá-lo em vinil, pelo menos nunca o arranjei a um preço que eu considero razoável em vinil. E este álbum aqui é considerado o primeiro álbum de trip-hop da história da música. Se é ou não, eu não sei, mas claramente que é o mais marcante, e foi aqui
porque o trip hop arrancou claramente a partir aqui do Blue Lines dos Massive Attack. Na altura, os Massive Attack eram compostos basicamente por 3 membros: o Robert Del Naja, Daddy G e o Andrew Valls. Isto no primeiro álbum era este o alinhamento da banda oficial, mas eles tinham vários músicos convidados e havia um membro que, não sendo membro oficial da banda, era basicamente era como se fosse, que era o Tricky, que atualmente o Tricky acompanhou-os nos primeiros álbuns, depois saiu para lançar uma carreira a solo, e eu adoro o Tricky a solo, nomeadamente os primeiros 4, 5 álbuns são fabulosos. Então o primeiro, o Machinquai, é fabuloso, e eu nem sei, eu quando estava a preparar o vídeo de hoje e estava a ver aqui os Massive Attack e o Tricky, e disse, poxa, como é que eu nunca apresentei o Machinquai? Porque o primeiro álbum do Tricky é qualquer coisa de fabuloso, e tenho em vinil, entretanto o Tricky, penso que em 2016 regressou aos Massive Attack como membro oficial, portanto, e agora já não está o Andrew Valls. Basicamente os Massive Attack hoje em dia oficialmente são compostos pelo Robert Del Naja, o Tricky e o Daddy G, e tinham sempre muitos músicos convidados, nomeadamente vocalistas femininas. Aqui neste álbum a vocalista feminina era a Shara Nelson, que também participou em vários álbuns dos Massive Attack, mas eu lembro-me que mais tarde foi a Elizabeth Fraser dos Cocteau Twins. Uma das minhas vocalistas favoritas femininas, se não a minha vocalista favorita feminina, a Hope Sandoval dos Mazzy Star, também fez parte. Penso que até a própria Sinéad O'Connor também contribuiu num dos álbuns, portanto, e funcionava sempre muito bem, muito bem. Gosto bastante aqui, eu sou um grande fã de trip hop, como já disse noutros vídeos atrás, mas este álbum aqui é qualquer coisa de fabuloso. Não quer dizer que tenha vendido milhões, mas nem sequer tenha atingido o primeiro lugar nas tabelas. A melhor posição que conseguiu foi o 13º lugar no top do Reino Unido. Mas aqui a crítica também foi unânime, portanto, todos dizem maravilhas aqui do primeiro álbum dos Massive Attack, o Blue Lines. Numa votação conjunta de várias revistas da especialidade em 1997, ele foi colocado na 21ª posição, portanto, diz muito. E isto foi uma votação conjunta de 4 revistas, penso, e elegeram-no o 21º lugar dos melhores álbuns de sempre. Quinta e última recomendação de hoje: os Massive Attack, com o seu álbum de estreia, um grande disco, Blue Lines. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Uma boa tarde.